confirma a unção com aquilo que nós executamos. O pastor chegou aqui agora e cantou um louvor maravilhoso. Mas eu sinto de Deus de perguntar para o pastor: você já foi para uma aula de canto? Não. Glória. Aleluia. Mas se ele chegar para cantar e ele for para um estudo musical, alguém vai chegar para ele e vai dizer para ele: você, para cantar aqui, você precisa de uma capacitação. Você vai ter que estudar música, você vai ter que se preparar, você vai preparar o vocal para você poder, até se não chegar lá. Hoje já se acontece isso, mas normalmente não era para acontecer. A sua especialização vai lhe levar para aquele ambiente, sim ou não? Mas com Jesus é diferente. O que te leva para a presença de Deus é a unção que tu busca de madrugada, é a oração que tu leva. Aleluia. Então vale a pena agora. A igreja não culta doutrina. Aleluia. Eu não busco unção para entrar, aleluia, onde eu quero, mas eu busco unção para sentir aquilo que eu quero. Glória a Deus. Eu estou buscando unção porque eu quero pregar em tal lugar. Eu estou buscando unção porque eu quero chegar em tal lugar. Ei, você está se enganando. Você tem que buscar unção para você receber aquilo que você quer. O que é que eu quero? O Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, os dons. Eu vou falar aqui que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar. Glória a Deus. Eu sempre repito aqui, ministros do Senhor. Você conhece alguém que tem os 9 dons espirituais? Eu sempre falo isso. Você conhece alguém? Não. Eu não conheço. Eu tenho 34 anos, eu posso dizer, eu tenho 34 anos e 4 meses de crente. Porque foram 8 meses que eu me afastei do Evangelho. Então, se eu fizer uma pré-análise disso aí, eu conheci irmãos que tinham o dom de cura. Conheci. Eu conheci irmãos que tinham o dom da ciência e do conhecimento. Eu conheci. Eu conheci irmãos que tinham. Mas eu não posso dizer para você que eles tinham os 9 dons espirituais. Mas se nós buscarmos hoje missionário, a gente recebe ou não recebe? E por que a gente não está recebendo mais? Quem não busca, Aleluia. Sabe por que não está se recebendo mais, irmãos? Porque nós estamos nos ocupando em pedir coisas, aleluia, que são relativas, coisas que são para o nosso convívio, coisas que são para o nosso mantimento. Mas o Senhor disse: ei, aleluia, não buscai os mantimentos que são perecíveis, que a graça come, que o ferrugem destrói, mas começai a buscar as coisas que são do alto, as coisas que vêm de cima, porque essas coisas ninguém rouba de você. Por isso eu te digo: guarde aquilo que tu tens, para que ninguém tome, arranque, destrua a tua coroa. Aleluia. Por que, pastor? Porque o inimigo não quer teu carro, o inimigo não quer tua casa, o inimigo não quer teu terreno, tua fazenda, teu apartamento. O inimigo ele quer roubar a tua unção. O inimigo quer roubar a unção que tu buscou de madrugada. Escuta isso. Ele quer buscar a unção que tu buscou lendo a palavra. Ele quer roubar de você a unção que você adquiriu com muitas lágrimas derramadas e você pensava que estava caindo no chão, mas aquelas lágrimas, havia uma taça de ouro que estava recolhendo, levando a presença. Isso é bíblico, levando a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. A unção é o que o inimigo quer destruir. É, Jesus. A unção é que o inimigo quer destruir. Verdade. A Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, vai dizer assim: ei, o jugo foi quebrado por causa da unção. A unção ela quebra o jugo. Glória. O fardo pesado de alguém, eu vou falar. Aleluia. No jornal, quando alguém chega aqui e canta um louvor cheio da unção, escute, eu já vi pregadores chegar na igreja e dizer: irmão, dá glória a Deus, os irmãos dá glória a Deus. Hoje isso é normal. Eu posso até dizer, segundo está escrito lá no livro de Provérbios, isso é a loucura da pregação. Levante a sua mão e dê glória a Jesus. Levante as outras mãos e dê glória a Jesus. Salte essa cadeira e dê glória a Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso tudo aí é somente a loucura, a emoção da pregação. Deus recebe? Recebe. Porque muitas das vezes a adoração ela é voluntária. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que chega aqui na frente, que se escandaliza, pelo amor de Deus. Tem gente que chega na frente e canta que é uma Deus, irmão, mas ninguém sente nada. É desse jeito. Porque ele preparou o que está na vista, mas ele se esqueceu de preparar o que está por dentro. Eu tenho que chegar aqui na frente, irmão José, não tenho que me preocupar se o irmão gosta ou se
irmãos não gostam. Eu tenho que me preocupar de que aquilo que está saindo dentro de mim e está entrando dentro dele lá do outro lado. Aleluia. Aleluia. Uma vez isso me incomodava, porque eu estava pregando a palavra do Senhor e muitas vezes a gente via pessoas glorificando e outros não glorificavam. Uns davam aleluia, outros davam glória a Deus, outros ficavam em silêncio. Quando eu estava no ministério de Madureira, na época, passamos 5 anos e 8 meses na convenção de Madureira, irmãos. Aleluia. E eu saía para ministrar a palavra porque eu só dirigia um culto na semana dentro da igreja. O restante dos cultos estava na mão dos obreiros. O ciclo de oração era na mão dos obreiros. O culto de campanha estava na mão dos obreiros. Aleluia. E o povo de Deus fazia. E eu passava a semana pregando a palavra de Deus nas congregações dos pastores amigos. Mas tinha lugar que eu chegava e eu pregava, que era uma bênção, irmãos. Mas eu não via o povo dando glória. Eu chegava em certos lugares, presbítero irmão Alisson, e quando eu ministrava da palavra do Senhor, eu dizia assim: o povo não está gostando da mensagem. Eu preciso rodopiar, eu preciso marchar, eu preciso interagir de uma forma melhor. E eu chegava, eu vou falar, eu chegava nos altares, às vezes via pessoas bonitas, preparadas. Na época tinha um negócio que usava suspensório, um sapato pintado de lata, aleluia, porque estava ficando na época dos pregadores, que era que aquele negócio não achava feio, eu achava bonito, aquele negócio demais. Mas ninguém pode dar glória por causa do meu sapato, ninguém pode dar glória por causa do meu suspensório, ninguém pode estar dando glória, irmão, por causa do meu terno, da minha gravata. Se ele vai dar glória, tem que começar a dar glória por causa da mensagem que está penetrando dentro do coração dele. Ele abre a boca e glória, glória, porque a mensagem está batendo, a mensagem está edificando, aleluia, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Às vezes eu queria pensar que era o sapato dele, né? Até quando ele chegou, eu olhei logo para o sapato. Quando ele chegou, eu olhei logo para o suspensório. Até hoje eu tenho um suspensório. Está lá, bicho. Se eu usei uma vez, foi muito. Eu disse: meu Deus, não é um suspensório. Aleluia! Aleluia. Mas é a minha comunhão com o Eterno. Glória a Jesus. E nessa época eu ouvi uma mensagem. Na época eu acredito que foi o 28º Gideões. E um pregador muito famoso, vou citar o nome, irmão, que a irmã está gravando ali, senão vai tirar. Aleluia. Mas escuta aqui uma coisa, ó, escuta. Ele disse assim, ele chorando nos Gideões, que já foi para os Gideões, lembro como hoje. Ele chega nos Gideões e ele vai pregar a mensagem. Ele disse assim, olha, eu fui arrebatado, aleluia, pela mensagem que recebi do meu secretário. Fique de pé, meu secretário. O secretário ficou de pé. E ele vai começar a transparecer para a igreja o que ele era. Ele disse: eu chegava na igreja e eu pregava a palavra, arrastava multidões, 10, 12, 15 mil, 20 mil pessoas que estavam ao meu redor. E quando aquelas pessoas estavam ali, elas glorificavam. Eu levantava minha mão e fazia barulhos de glória. As pessoas caíam naquele lugar pela emoção do Espírito Santo. E quando terminava, eu ia para o gabinete, eu ia para o camarim da festa. E quando eu chegava lá, eu dizia para o meu secretário, dizia assim: você gostou da mensagem? E ele olhava para mim e dizia: você arrebentou. Foi a melhor mensagem que você deu. E eu comecei a crescer no meu ego. Eu comecei a achar que eu era melhor do que todos. Eu comecei a achar que eu era melhor em aparência, em estatura e em beleza. Aleluia. Mas um certo dia eu cheguei para pregar. Foi um dos maiores congressos dele, contando. Aleluia, que eu já fui pregar mais de 25 mil pessoas em praça pública. E eu comecei a pregar e disse: Senhor, para a confirmação de que tu estás comigo, eu quero pelo menos 100 almas para o teu reino. E naquele dia ele pregou 2 horas e 45 minutos. Ele disse na mensagem, quando ele terminou de pregar, ele disse: não teve línguas estranhas, não teve arrebatamento, não teve almas se convertendo, nem sequer teve pessoas chorando por ter recebido a mensagem. Ele chegou para o secretário no camarim e disse assim: aconteceu algo de errado com a mensagem hoje. Eu preguei e ninguém se converteu, eu preguei e ninguém chorou, eu preguei e ninguém caiu, eu levantava a mão, fazia barulho de glória, o povo ficava caindo no meio do outro. E o que foi que aconteceu? E aquele secretário olhou para ele e disse: pergunte para Deus e Deus te dará a resposta. Pergunte para Deus. Para mim a sua mensagem foi boa. Ele disse: eu aprendi que o teor não está no que eu aparento ser, mas o teor está no que eu busco aparecer no meio do povo. O que você está buscando aparecer, irmão? No meio do povo de Deus, pastor. O que as pessoas estão querendo aparecer no meio do povo de Deus? Pregadores. Você pode ver que os nomes, eles vão se edificando, né? A gente usa isso, mas os nomes vão se edificando, né? É Barreto do Raio. Meu Jesus. Ou não é? Não é assim, irmãos? Barreto do Raio. Né? Alisson Labareda de Fogo.
Ou não é assim? É. É, mano? É. Mas por quê? Porque o povo está dando ênfase a este tipo de coisa. Desse jeito. Mas no meu tempo, se era assim, vamos ouvir o santo homem de Deus, pastor fulano de tal. Porque o que trazia o poder na igreja era a comunhão que ele tinha com Deus. Fora isso, mais nada. Simples. Na postura de igreja, ele estava lá e ministrava a palavra, pessoas se convertiam, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, pessoas eram renovadas. Por quê? Por causa da comunhão. Por causa da comunhão. A unção não vem por aparência. A unção não vem por palavras bonitas. A unção não vem pelo jeito de falar. Não. Quem está no Espírito está entendendo a palavra que está sendo ministrada. O Espírito que estava sobre Elias estava sobre Eliseu e ele entendia. Ele disse: ei, lá vai eu para Jericó. Ele disse: onde tu fores, Senhor, eu irei contigo. Ele disse: rapaz, vou descer, eu agora estou descendo para Jerusalém. Ele disse: desço também contigo. Ele disse: meu Deus do céu, esse homem, para onde eu for, ele está indo comigo. Ele disse: porque eu sei que o que está dentro de ti também está dentro de mim. Tu não vai para um lugar errado. Aleluia. Tu entende a palavra? Aleluia. Então a unção que Paulo estava testificando era essa. Era a unção que havia de ser derramada sobre a vida dos servos do Senhor. Se você pôr agora, aleluia, a palavra de Deus, eu gostaria que você junto comigo viesse aqui até a palavra do Senhor. Nós acabamos de ler o texto da palavra do Senhor, que está aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios 1, versículo de número 21. Então eu levo você agora para o livro de João, a Epístola de João. Vai na primeira Epístola de João, abre aí a primeira Epístola de João junto comigo. Eu frisei bem esse texto aqui agora. 2 e o versículo de número 20. Epístola de João. Primeira Epístola de João. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quem traz a nós o conhecimento também é a unção. Não adianta, eu leio em casa, o Espírito Santo de Deus aqui, ele me lembra, ele me faz saber coisas que às vezes nós não julgamos relatos na Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus faz nos conjecturar e a gente leva para a igreja com entendimento a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ó, escuta, versículo de número 21, eu quero ler o 21, não estava aqui, já jogou o contexto, mas ele diz assim: não vos escrevi porque não sabesseis, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem prega a palavra da unção, irmãos, não precisa inventar mentira no meio da igreja. Glória a Deus. Quem prega a palavra de Deus da unção não precisa dizer que está vendo o que não está vendo para o povo poder dar glória. A gente está vendo isso. A gente precisa nós precisamos cautelarmos de tudo que é isso. Ah, mas eu estou vendo. Está vendo, irmãos? Então a Bíblia diz que eu posso fazer a prova do Senhor. Então eu vou fazer prova. Se chegar para profetizar para mim, marchar, saltar e pular, eu vou olhar para ele e dizer: tá bom, irmão, glória a Deus, aleluia, que Deus falou comigo, mas eu vou fazer prova. Amém? Amém. Entendeu a palavra? Versículo 27 ainda, eu quero o versículo 27 ainda. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27, se eu não estiver enganado. 2:27. 2:27. Quem pode ler para mim, por favor? Pode ler, qualquer pessoa pode ler, por favor. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que é unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Como é que a unção me ensinou? Permaneça nele.
permaneça nela. Permaneça na unção que Deus te ensinou. Deus te ensinou que é assim. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque daqui a pouco as pessoas vão suspender. As línguas estranhas, elas vão se tornar tão comum, isso, pastor, muito obrigado, tão comum dentro da igreja, que as pessoas vão perder a credibilidade. Hoje já está se perdendo. Hoje é a primeira coisa, eu sempre digo aqui uma coisa: todo mundo fala línguas estranhas hoje, ou não é? Mas me diga uma coisa: fala línguas estranhas e fica a igreja? Não. Fala línguas estranhas e fica? Sim, assim fala. Mas a Bíblia diz que se tem línguas estranhas tem que ter o quê? Intérprete. E nem todo culto tem intérprete. Às vezes tem 15 pessoas falando línguas estranhas e não tem um intérprete. É, desse jeito. Você está entendendo? Aí às vezes a gente chega em alguns lugares, aí tem profecia. Mas o povo está em línguas estranhas para lá e para cá. Então a Bíblia vai dizer que se houver profecia no meio do povo de Deus, e quem está falando em língua se ou não é assim? Mas os pregadores, eles não querem ensinar isso, porque eles querem ver inflamando no meio do povo de Deus. Eles querem ver o negócio pegando fogo, e é mais fogo, e é mais fogo. Porque eu sou uma época, na igreja onde eu congregava, irmãos, a gente estava no culto de doutrina de 800 pessoas. Mas tinha irmã, quando se levantava, tem uma irmã que é irmã de minha avó, hoje dirigiu ciclo de oração por mais de 30 anos aqui em Santa Rita. Hoje está em João Pessoa, mas quando ela dirigia um ciclo de oração, que alguém se levantava e ministrava a profecia, eram 800 pessoas caladas. Eu posso falar, irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. Dia desse eu estava no culto. Há um tempo. E aquele fogo? Você foi selado pelo Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, ele se propõe como um selo. A Bíblia vai chamar por diversas vezes o Espírito Santo de Deus manifesta na vida de um ser humano como um selo. E o que é um selo? Você já viu uma carta, uma correspondência? Hoje ninguém usa mais isso. Eu acho que os correios já viram porque não existe mais carta, né? Você já imaginou? Antigamente eu preguei sobre isso aqui. Você envia uma carta e põe nos correios sem o selo. Ela vai? Ela tem destino? Não. Ela vai para algum lugar? Então tem crente que está dessa forma. É uma carta sem? Porque não tem o Espírito? Então tudo que vem ele está. Para onde quiser levar. A Bíblia diz que quem não tem Jesus, irmão, é como uma folha seca caída no chão. E o vento sopra e leva para onde? Tem muito crente assim, irmão, que está indo por toda sorte de doutrina. Hoje crê, amanhã descrê, amanhã profetiza, amanhã não é profeta. Eu conheço pessoas que já saíram do evangelho há mais de 20 anos dentro do evangelho, saíram e foram para o islamismo. Eu já conheço pessoas que, aleluia, que eram da igreja e partilharam, foram batizados, foram ensinados, foram doutrinados, e de repente agora, né, pastor João de Deus, homem de Deus, este homem de Deus foi pastor de Assembleia de Deus Madureira aqui na Paraíba por muitos anos, e se entregou e foi para o islamismo. Hoje ele tem um templo islâmico aqui em Pernambuco, né? Uma tenda islâmica aqui. Então, se você entender, um homem que pastoreou há mais de 50 anos, ou seja, ele já está velhinho, já está uma certa idade, né? 48 anos parece que ele tem de pastorado, né? Saiu e já está lá. E você, o que é isso, pastor? Eu digo, é apostasia. É falta da unção de Deus, porque a unção de Deus, quando ela chega, ela refrigera, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todo mundo aqui tem geladeira em casa? Tem, irmão? Tem geladeira? Tem geladeira lá? Tem, graças a Deus, né? Tem uma geladeira em casa? Tem, glória a Deus. Mas vou pedir um favor a você. Vá ali no mercado, compra um potezinho de barro que tinha antigamente, enche de água e deixa lá no cantinho. Aí você toma só água gelada, depois você vai tomar daquele potinho lá para você ver. Tem diferença? Tem diferença? Mata a sede? Mata não. A gente sente ela só preenchendo. Mas quando a gente vai olhar, porque a sensação que a água gelada traz para a gente, qual é? Diga, é refrigério. Você está entendendo agora? Mas pastor, eu prefiro aquela água. Não, você se adaptou àquela água, ela mata a sua sede como a água gelada. Mas depois que você se adaptar à água gelada, você pode tomar água natural que ela não mata a sua sede mais não, porque você não está adaptado àquilo. Quem tem Jesus pela primeira vez, irmão, não se adapta a deixar Jesus e ir embora para canto nenhum não. Quem tem Jesus de verdade não se adapta a ir para o mundo não. O crente que está na igreja pensando em ir para o mundo, ele não conheceu Jesus ainda.
vida. Quando ele conhecer Jesus, ele não quer ir embora nunca mais. Quer ir embora para onde? Eu não estou querendo ir para o mundo, não conhecer Jesus em canto nenhum. É, Jesus. Certo ou errado, eu preciso estar na presença de Deus. Amém? Você se lembra lá do Gadareno, endemoniado? Quando Jesus vai embora, ele faz o quê? Vai no ombro de Jesus. Deixa eu ir contigo, porque eu te conheci. Em ti eu vi amor, em ti eu vi verdade, em ti eu vi unção. Aleluia. E Jesus olha para ele e diz assim: não. A gente quer ver Jesus só por cima, irmãos, aleluia. Nós só queremos ver Jesus missionário assim, sim, a porta sim, aleluia, a cura sim, a vitória sim, o remédio sim, aleluia. E quando Jesus diz assim: não, a gente for para o mundo, porque Jesus não tem nada comigo. Não, a gente vou voltar para o que eu era, porque Jesus me esqueceu. Esqueceu não, Ele está te dando livramento na terra. Quem conheceu Jesus sabe receber sim e sabe receber não. Uma coisa, quem tem mãe aqui, quem já teve mãe, será que a tua mãe deixou de ser tua mãe quando ela disse não? Não. Deixou? Não. E por que Jesus vai deixar de ser teu pai porque ele disse não? Então eu estou ensinando a igreja aqui, olha, presta atenção, que o Espírito Santo nos selou para nos dar uma direção. O irmão tem uma direção. O Senhor vai dizer em outras palavras, assim, pregadíssimo aí dentro das igrejas e no meio das ruas, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante quando ele disse eu sou o caminho, ele estava dizendo eu sou o Espírito que direciona o caminho que você vai ser dirigido. Eu sou o Espírito Santo que coloca na tua mente o caminho que tu vai seguir. Eu sou o Espírito Santo que mostra para você aonde a porta vai se abrir e aonde a porta vai se fechar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não sei como é que você está. Diga assim, diga, mas quem me dirige é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só está dentro de mim quando eu falo em línguas? Não, isso aí é uma interpretação de alguns pregadores, irmãos, dentro da palavra. Eu conheço o Espírito Santo que penetra através da palavra de Deus entre as juntas e medulas. Quando você está lá fora e Jesus te traz para dentro da casa do Senhor e a palavra de Deus ela entra através do Espírito Santo dentro do teu coração. Então se ela entrou através do Espírito Santo no teu coração, isso quer dizer que quem levou para lá para dentro foi o Espírito Santo que está dentro de mim. Então você já tem o Espírito Santo, mas você não tem o selo. Agora você vai buscar o quê? O selo. Para que o selo? Para ter direção na vida. Crente sem direção, irmão. Aleluia. Crente que não sabe o que está fazendo, crente que não sabe para onde está indo, crente que não segue, vai para a igreja hoje, não sei, vai para o ciclo de oração hoje, não sei. Eu sei que sem Jesus eu não sou nada. Ei! Eu tenho um negócio meio, sabe, irmão? Às vezes eu passo e digo assim: irmão, vamos para a igreja hoje. Aí ele diz assim: vou perguntar a Jesus. Já disseram isso para você? Para mim já disseram. Vamos fazer uma visita lá na igreja. Eu disse: eu vou consultar o céu. Falta de sabedoria. Porque o adversário ele vem. Sabe como é que o adversário vem? A Bíblia diz assim: que o reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Aí o adversário vem, só rasteiro e sagaz. Aí ele diz assim: não vou para a igreja, não, vou perguntar a Jesus, vou consultar a Jesus. Mas aí chega o vizinho, bota a cadeira de balanço na porta, ele se senta na porta e começa a trocar fofoca. Vida de um, vida de outro, vender um e vender outro. E daqui a pouco ele caiu no laço do inimigo e está sentado na mesa dos escarnecedores, falando dos seus próprios irmãos. Aleluia. E sabe que a primeira coisa que acontece? A unção de Deus começa a se distanciar, porque a unção de Deus não anda com fofoqueiro, a unção de Deus não anda com mentiroso, a unção de Deus não anda, irmão, com quem vem trocando seus irmãos para lá e para cá. A unção de Deus anda com o crente que vigia e sabe, como está escrito no livro de Tiago, que a palavra do crente, aleluia, tem poder para dar vida e para tirar a vida. E a Bíblia diz que aquele que tira a vida é homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém. Escuta. Ele vai dizer: nos selou. Ele já nos. Então nós já temos o Espírito Santo, já temos direção. Para onde é que a gente vai? Diga para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Só quando a gente vai, diga para o céu. Onde é que você vai?
Mas alguém vai botar na tua cabeça que não vai. Alguém vai querer colocar na tua cabeça que tu não vai. Já está salvo. Vai chegar e vai dizer assim, já está salvo. Se eu dissesse aqui, tivesse um monte de ímpio aqui, dizer assim, irmão, quem está salvo em Cristo Jesus? A igreja levanta a mão e diz, glória. Sim ou não? Sim. Mas aí o ímpio vai olhar para você e vai dizer assim, Chico, como é que tu já está salvo? Como é que tu já sabe que tu vai para o céu? Quem foi que te disse? Pela fé já sois salvos. Aleluia. Pela fé já sois salvos. Aleluia. Então ele nos ungiu e nos deu uma direção. O meu caminho, minha direção, é o céu. Nos deu um penhor. Você sabe o que é um penhor? Você sabe o que é um penhor? Eu ouvi o pastor cantando ontem. Quero que valorize o que você tem. Foi? Eu fui só ensaiando. Foi. Eu cheguei ali e estava ouvindo o pastor, eu vim aqui na casa do meu pai, do outro lado, e eu vi o pastor ensaiando. E quando ele disse assim, quero que valorize o que você tem com a sua mão, filho, né? Você é o ser, você é alguém importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aí o profeta diz, eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. É o penhor, é o que Deus depositou dentro de nós. Tem uma coisa aí dentro de você? Glória a Deus. Repita comigo, diga assim, Deus não usa quem não tem nada. Bíblico, irmãos, quando o Senhor chega para Moisés diante do mar e diz, que é que tu tens nas mãos? Ele disse, pai, Deus. Ele mesmo despreza o que ele tinha nas mãos. Ele disse, uma vara, um cajado. Ele disse, então com o que tu tem nas mãos? Está nas águas, aleluia. E as águas se abrem, oh glória. O Senhor chega para a viúva e diz, o que é que tu tem em casa? Ela desprezou. Ela disse, eu tenho somente um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele disse, pois vai lá, aleluia, porque eu vou multiplicar a farinha, eu vou multiplicar o azeite e não vai faltar nunca mais. Ele disse, por que tu tens? Ele disse, eu tenho um cobrador na minha porta me cobrando e um pouquinho de azeite. Ele disse, pede vasos emprestados das tuas vizinhas. Imagina se aquela mulher não tivesse um pouquinho de azeite dentro de casa. Tem um pouquinho de azeite dentro de casa? Eu pergunto, tem um pouquinho de azeite, irmão? Tem um pouquinho de azeite, irmão, Lúcio, dentro de casa? Tem um pouquinho de azeite, irmão Barreto? Eu tomo com doutrina, mas também é tudo de trazer a palavra de Deus para ter um pouquinho de azeite. Aleluia, Deus está dizendo, usa um pouquinho de azeite, o que está no final lá embaixo, usa. Eu vou multiplicar, 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 multiplicar. Aleluia! Mas tem que ter alguma coisa. Glória a Deus. Eu estou vazio, então deixa Deus encher para depois Deus atuar. Porque Deus não vai usar vazio, não. Ele disse, eu botei um penhor. Eu coloquei um penhor. Sabe o que é um penhor, irmãos? Chega na casa comum que diz assim, eu quero penhorar essa aliança de ouro. Aí vai vir alguém, vai analisar se é ouro, se vale alguma coisa, e ele vai me retribuir em dinheiro. Sim ou não? Sim. A aliança é minha ou não? Sim. É ou não é? É. Mas está bem, ó. Se eu não voltar para pagar, ela deixa de ser. O que você tem dentro de você é seu, foi Deus que te deu, foi Deus que colocou. Mas se tu não fizer por onde, ele vai tomar. Glória a Deus. Zero que tem. Aleluia. Zero que Deus Aleluia. colocou como penhor. Glória a Deus. Zero que Deus colocou como penhor. Ele disse aqui, ei, o penhor, aleluia, também nos selou e nos deu o penhor. Aleluia. Efésios capítulo, não quero para Timóteo, vai para Timóteo 2,19.
Deus, eu marquei aqui esse texto. Aleluia, Timóteo 2,19. Já vou terminar, irmãos. Falta só 4 minutinhos para eu terminar. Aleluia, oh, glória a Jesus. 2 Timóteo 2,19. Bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. 2,19 de 2 Timóteo. Glória a Deus. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou ler na minha tradução aqui, me permite, meu irmão. A tradução dele é atualizada e corrigida, e a minha mais antiga um pouco diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Para o fundamento ficar firme precisa ter o Selo. 2 Timóteo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Quem está firme, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só fica firme se tiver este selo. Tem que ter o selo para ficar firme. Ele diz: o Senhor conhece os que são seus dele. Aleluia. Você é de Deus? Glória a Ah, não, Deus. para com isso. Tem gente que chega na igreja por causa da aparência. Você é de Deus. Ou não é? Nós fazemos isso, fazemos ou não fazemos? A gente chega num lugar e a gente olha às vezes, mas deixa eu dizer uma coisa: quem tem o Espírito Santo de Deus conhece e sabe quem é de Deus e quem não. E a gente é ignorado, porque chega em certo lugar que eu não digo que é de Deus, que não é de Deus, não. Eu não digo não. Tem certos lugares que eu vou, irmãos, e alguém está lá e eu digo: rapaz, tu sentiu? Eu disse: não, isso também não. Deus também. Hã? Aí estava na vigília lá no monte, irmãos. Aleluia. Fogo do céu. Aparte-se, se afaste, se esquive da injustiça, do mal, aqui diz aqui, ó, da iniquidade. Se afaste. Versículo 22, ainda: o qual nos deu o selo nosso, aqui ó, e nos deu vigor no nosso coração. Versículo 23: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido para Corinto. E você podia parar e perguntar por que Jesus, por que Paulo não tinha ido para Corinto? Você já parou para perguntar? Tem escrito aí no família? No estudo? Você sabe por que Paulo ele estava se poupando de ir para Coríntios? Por causa da infidelidade do povo de Coríntios. E se ele chegasse, ele tinha que o quê? Ele tinha que pregar a palavra. Quando ele pregasse a palavra do jeito que é, porque Paulo pregava a palavra nua e crua. Então quando ele chegasse, que ele desse um alimento sólido, lembra? Quando ele chegasse, o processo de usar a palavra, talvez aqueles que estavam perecessem, que eles não estavam preparados para ouvir. Então, até para corrigir, a gente tem que saber fazer a correção. A gente não pode corrigir de todo jeito, a gente não pode falar de todo jeito, a gente não pode invocar que aquela pessoa venha trazer ira por causa do ensinamento que eu trago. Aí tem quem diz: ah, mas quando eu estou pregando, eu falo mesmo. Ei, a Bíblia diz assim, não, viu? A Bíblia diz assim: a palavra do crente seja temperada com sal. Cuidado para o que você vai falar, não matar ninguém. Verdade. Porque tem muita gente morrendo por aí, porque vai para o culto doutrina e ouve. Aleluia. Pessoas vão falar do jeito que querem, do jeito que acham, do jeito que... Mas eu posso, porque não, o Espírito Santo de Deus, ele é manso e humilde. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Se eu falar não,